É difícil, mas tem que ser feito. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Hoje, Gênesis capítulo 21, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através delas você terá acesso à agenda da igreja. E na agenda da igreja você poderá conferir aí os dias, horários, temas dos estudos que nós disponibilizamos ali. Então venha participar para adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da palavra de Deus. Outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, capítulo 21. E eu gostaria de destacar aqui do versículo 8 até o versículo 14, que diz: O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Portanto, o que nós percebemos agora nesse texto é a respeito das circunstâncias em que Abraão se viu envolvido, afinal, ele tomou certas decisões e tomou também certas atitudes sem, sem o consentimento do Senhor. E a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que tudo que o homem plantar, isso também se fará. O que o homem planta, o homem colhe. E por isso é necessário a gente ficar atento às coisas que fazemos. O plano, então, de Sara na ocasião, como ela não podia ser mãe, era que Abraão tivesse um descendente a partir da escrava que era dela. Então, se a escrava pertencesse a ela, o filho da escrava também pertenceria a ela, e ela poderia dar aquilo que é dela para Abraão, daí a descendência, então, é através de Ismael. Porém, não eram esses os planos do Senhor para eles naquela ocasião. O que acontece é que o capítulo começa falando a respeito do cumprimento da promessa do Senhor para Abraão e para Sara, porque num primeiro momento a promessa é para Abraão, mas mais para frente o Senhor vai falar com Sara também, inclusive vai falar a respeito do Isaac, né? Que aqui é um jogo de palavras aqui, nesses primeiros versículos aqui do capítulo 21, porque o riso de Sara, lá no capítulo 17, o riso de Sara era um riso de desconfiança, era um riso de descrença. E agora não. Agora é um riso de alegria. Então, se antes ela não estava crendo, agora então ela está se alegrando com aquilo que outrora ela não cria. Por isso há esse jogo de palavras aqui para mostrar exatamente essa mudança a partir de um cumprimento da promessa de Deus.
a forma como ela se comportou quando Deus prometeu e como isso mudou quando essa promessa se cumpriu. Mas agora há um empecilho aqui. A gente precisa lembrar, porque o texto aqui vai chamar o tempo inteiro Ismael de menino, mas a gente precisa lembrar que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Quando Isaac nasce, então Abraão tem 100 anos. Portanto, no nascimento de Isaac, Ismael tem 14 anos. O que acontece é que o texto vai falar logo aqui no versículo 8 que Isaac foi desmamado. E diz os historiadores então que na época de desmame das crianças, as crianças eram desmamadas entre 2 e 3 anos, entre 2 e 3 anos. Então, se é entre 2 e 3 anos, o Ismael tinha entre 16 e 17 anos, possivelmente. Portanto, já não era um menino. Para os nossos dias, o que a gente chamaria ele era de um adolescente, talvez e provavelmente no final de uma adolescência, entrando então aí na sua fase adulta, iniciando sua fase adulta. E a gente precisa ficar atento a isso nesse texto, porque senão a gente olha para Ismael como uma criança frágil, como se fosse aqui o caso de Isaac, porque Isaac sim era uma criança frágil, 2, 3 anos, apesar de o texto não falar quando isso necessariamente aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu posteriormente ao desmame ali de Isaac. E então o mínimo que ele deveria ter ali seria aí por volta dos seus 16, 17 anos, como a gente falou. O que acontece é que diante das circunstâncias, Abraão ele se vê agora envolto num sentimento difícil, porque durante 14 anos Ismael era o seu único filho, seu descendente. Então imagina a forma como Abraão tratou Ismael durante 14 anos, para nessa altura do campeonato ele ter que se desfazer daquele filho que ele certamente amava. Daí falar que ele ficou perturbado, né? O versículo, o versículo 11 vai falar que isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Então perturbou demais, perturbou muito. Mas a Sara também, ela percebe algo que Abraão não percebeu, porque ele está vendo um filho um tanto quanto mais velho que o outro, agindo talvez de uma forma normal, como é propício de adolescentes, né? Assim, a gente, crianças no final desse ciclo do que a gente chama de criança, que está ali por volta dos seus 10 anos e tal, e a fase então de adolescente, que começa ali com 12, ele vai conhecendo um pouco mais a respeito da vida, das circunstâncias, começa a mudar. Se você tem um filho ou já teve um filho aí adolescente, você sabe que o filho adolescente não quer mais brincar com as crianças porque ele já é um adolescente. Então, era essa situação aí de Ismael com relação a Isaac. O que acontece é que quando o texto vai falar então a respeito do que Isaac fez, e vai falar lá no versículo 9, Sara, porém, viu que o filho da Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. Esse rindo aqui um outro jogo de palavras com o nome de Isaac. Então, se tem um jogo de palavras no início do texto, agora tem outro jogo de palavras que é no sentido de caçoar. Então, era essa situação. Sara começou a perceber em que ambiente o filho dela iria crescer. Portanto, ela viu como que o Ismael foi criado por Abraão e agora ela percebe a dificuldade da criação de Isaac, porque existe uma promessa para Isaac e essa promessa precisa ser cumprida.
Mas para isso é necessário então formar o Isaac, um caráter nele, não é assim? E a gente vai perceber a partir da morte de Abraão, lá no capítulo 25, quando chegarmos lá, provavelmente vamos abordar aí a morte de Abraão. E aí o que que acontece? Desculpa, a morte de Sara. E aí o que que acontece? A gente vai perceber então que o Isaac vai entrar na história e que ele vai aprender muitas coisas, ele vai repetir muitas atitudes, algumas atitudes ali de Abraão, porque ele foi criado por Abraão. Mas imagina como seria o Isaac sendo criado por Abraão, mas atormentado pelo irmão Ismael. Que tipo de líder, como é que seria a partir de Isaac, então, essa nação? Como que seria isso? Portanto, a preocupação de Sara, ela é válida. Só que agora, então, Abraão precisa tomar uma decisão. E para isso, nesse momento, e aí a gente vem falando então a respeito da mudança de Abraão, agora ele ouve o que o Senhor vai falar com ele, e apesar do Senhor falar com ele, lá no versículo 12 vai falar, mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também o filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Por isso agora, o Deus que fez tantas promessas para Abraão e cumpriu essas promessas, ele viu o cumprimento dessas promessas, agora ele passa a confiar nesse Deus. E ele confia tanto que endossa o que está escrito lá no Salmo 24. Salmo 24, versículo 1 fala que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Portanto, tudo pertence ao Senhor. E uma vez que tudo pertence ao Senhor, o Senhor está falando que ele vai cuidar. Assim como o Senhor cuidou de Abraão, assim como o Senhor tem cuidado de Abraão aqui ao longo de toda a história, da mesma forma, ele vai cuidar também de Ismael, seu filho, e por isso ele não deve temer. O que eu quero trazer para nós pensarmos é que, se por um lado ele confia em Deus, por outro lado tem esse sentimento de pai, de que deve cuidar, de que é protetor, e aí sim os homens vão me entender nesse papel de pai, aonde você vê essa responsabilidade sua e esse peso que essa responsabilidade causa. Portanto, Abraão carregava isso com ele, mas entre o sentimento dele e o que o Senhor havia falado, para o bem do filho dele, né? Até então, agora o mais novo, porque a gente sabe lá no capítulo 25, Abraão vai casar de novo depois da morte de Sara, e aí ele vai ter mais 6 filhos. Então, agora, sendo Isaac o seu filho mais novo, ele precisa olhar toda essa situação e tomar uma decisão, que é uma decisão difícil, mas que precisa ser tomada. E para isso, ele não pode ser influenciado por uma mulher ou pelas circunstâncias que envolvem todo esse contexto aí da história dele com relação aos 2 filhos. Mas ele precisa seguir firme na palavra do Senhor. E a minha palavra para você que está ouvindo até aqui o estudo é, diante de todas as circunstâncias, quaisquer que sejam as circunstâncias, fique sempre com a palavra do Senhor, porque como nós lemos ali, Salmo 24, tudo pertence ao Senhor, a terra e tudo que nela há, tudo pertence ao Senhor e há um propósito do Senhor para todas as coisas. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.